Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de produção de texto. Passando por aqui para dizer que eu estou com muita saudade de vocês, tá bom? Tomara que isso acabe logo, né? E a gente volta para a escola. Mas enquanto isso, né? Vamos por aqui nas nossas aulas. Tenho certeza que vocês estão fazendo e dando o melhor de vocês. Vamos lá. Para a nossa aula de produção de texto de hoje, nós vamos aprender sobre artigo de divulgação científica, tá? Esse conteúdo, ele se encontra no livro de vocês, na página 88 e 89. Artigo de divulgação científica é um gênero textual, tá? Está relacionado ao quê? À produção textual, tá bom? Então, vamos lá. Por que devemos ter cuidado ao andar descalços na areia? Você já se perguntou alguma vez sobre isso? Por que será? Será que vai nos causar algum mal, né? Andar descalços na areia? Por que existem gêmeos idênticos e gêmeos diferentes? A explicação começa na fecundação, cerca de 9 meses antes do nascimento. Por que as estrelas parecem piscar no céu? O pisca-pisca acontece porque a luz desses astros precisa atravessar a atmosfera da Terra. Então, aqui nós temos algumas perguntas e explicações sobre essas perguntas. Os artigos que nós vimos aí, né? Esse aqui, esses dois aqui, essas duas perguntas, são artigos de divulgação científica. Quando nós temos o quê? A resposta de alguma pergunta. Tá, professora, mas o que é então um artigo de divulgação científica? Um texto de divulgação científica é um conjunto coerente de declarações relacionadas à ciência ou à linguagem científica, tá? Então, está relacionado o quê? A ciência, a linguagem científica. Mas, professora, o que é divulgação científica? A divulgação científica, ela refere-se à escrita de qualquer assunto científico, assuntos que estejam relacionados à área da ciência, à área científica, tá? Muitas vezes apresentados de forma não técnica, né? De uma forma mais fácil, para quê? Para que possa ser entendida por um público de pessoas não científicas, certo? Então, muitos desses artigos, eles são escritos de uma forma mais clara, porque geralmente esses artigos, eles são publicados em revistas científicas. Algumas vezes eles vêm com uma linguagem mais difícil, né? Uma linguagem mais técnica. E outras vezes ele vem de uma forma não técnica, tá? Para quê? Para que nós possamos aprender, para que nós possamos o quê? Entender, né? Um público de pessoas não científicas, né? Um médico, um cientista, né? Fazem parte de quê? Da ciência, certo? Então, se divulgar um artigo para eles de uma forma mais técnica, eles vão entender. Agora, se pegar um artigo e colocar para a gente esse artigo de uma forma muito técnica, nós vamos conseguir entender? Não, tá? Então, muitas vezes esses artigos são apresentados de forma não técnica para que possa ser entendido por um público de pessoas não científicas. Pessoas não científicas somos nós, que não somos médicos, que não somos enfermeiros, que não somos cientistas, né? Que não trabalhamos na área da ciência,
tá bom? Esse tipo de literatura também pode se referir aos relatos de observações científicas e resultados apresentados de forma específica e convencional ao seu ramo. Foi o que eu acabei de falar, né? Pode se referir a quem? A um grupo específico, tá? Que trabalha com a ciência. Ultimamente, crianças, no nosso dia a dia, nós estamos até em casa por causa dele, né? Do vírus, né? Do coronavírus, correto? Nós temos visto, ouvido, né, na televisão, nós temos lido na internet, nós temos visto em jornais, o quê? Muitas divulgações científicas, certo? Então, aqui, ó, eles fizeram até aqui, ó, Covid-19 divulgação científica, né? Para quê? Para poder estar informando a população sobre o vírus, como o vírus surgiu, de onde o vírus surgiu, certo? Quais os cuidados que nós devemos ter, né? Se você pegar o vírus, os cuidados que você deve manter na sua casa, né? Então, são informações que eles nos trazem, tá? E um dos grandes desafios, né, dessa atual pandemia de Covid-19 é levar o quê? Informações confiáveis ao público sobre a doença e como preveni-la, tá bom? Então, o objetivo deles é isso, da divulgação científica deles é essa, nos trazer informações confiáveis, certo? Divulgação científica vai abrir canais de comunicação direta com a população para, por meio de vídeos e outros conteúdos publicados nas redes sociais, dar subsídios para que os cidadãos tomem decisões informadas, contribuindo para o controle da disseminação do novo coronavírus, certo? Então, eles vão fazer uma divulgação de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva, para que a população possa entender. É o que nós estamos recebendo diariamente, né? Na internet, no jornal, na televisão, né? Pelo WhatsApp, às vezes a gente recebe muitas informações e nós devemos muito também ter cuidado com as informações que nós recebemos, né? Aproveitando aqui para falar sobre isso, porque muitas informações são falsas. Então, você tem que procurar a fonte, né? Saber se aquilo realmente é uma divulgação científica, né? Se realmente está dentro dos padrões, né? Tomar cuidado com aquilo que a gente lê, tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, para não sermos enganados com informações incorretas, tá bom? Então, aqui, ó, pesquisa internacional busca mapear a percepção do risco e difusão da Covid-19. Então, eles vão publicar o quê? Estão publicando aqui o quê? Um artigo, né? Falando do risco e da difusão da Covid-19. Estão nos trazendo informações. Informações o quê? Científicas. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, você vai escrever um artigo de divulgação científica. Primeiro passo, por que eu vou escrever, né? Isso mesmo, por quê? Então, você vai ter que o quê? Fazer o quê? Ver aquilo que você tem curiosidade e interesse. O tema que você quer saber. Você quer saber sobre o quê? Eu coloquei algumas opções aqui, olha. Por que suamos? Por que crescemos? Por que não devemos beber água do mar? Por que os vírus aparecem? Né? Então, o que você quer saber? Qual que é a sua curiosidade? Tá? Então, depois que você descobrir aí, né, o que você quer saber, você vai fazer o quê?
né? Depois que você falou assim, ah, eu quero, ah, tá, eu vou fazer sobre esse aqui que a professora Heloísa deu. Ah, por que suamos? Então, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que pesquisar e ler, né? Você vai ter que pesquisar sobre o assunto, correto? Ver se a fonte que você está tirando é uma fonte confiável, né? Se aquilo que você leu, você vai pesquisar, você vai olhar em um lugar, vai pesquisar, vai comparar com o outro, né? Então você vai ter que ler e pesquisar muito, tá? Então leia e pesquise muito sobre o assunto que você escolheu, né? Para você criar o seu artigo de divulgação científica, tá bom? Depois que você leu e que você pesquisou muito, tá? Então aí você procurou ler em várias fontes diferentes, o que já foi registrado sobre o assunto escolhido, né? Não vai só em uma fonte, procure em várias fontes diferentes, tá? Você pode consultar a internet, você pode consultar livros, você pode consultar revistas, pode consultar jornais, né? Vai ficar a seu critério aí, tá bom? Mas pesquise, pesquise muito, tá bom? Aí depois o que que você vai fazer? Você vai pegar essas informações, né? Arquive as informações principais. Então você pegou lá, ah, por que suamos? Então pesquisou, né, em várias fontes diferentes. Aí o que que você vai fazer? Vai pegar aquilo que você vai julgar mais importante, tá bom? Não esqueça de anotar a fonte, as referências dos materiais lidos, tá? Então, você vai fazer isso, vai anotar no seu caderno de produção de texto, tá? Então, você procurou lá, viu os fatos mais importantes, os fatos principais, aquilo que você achou que é mais importante sobre aquilo que você pesquisou, vai anotar no seu caderno de produção de texto e na próxima aula a gente vai continuar a nossa produção, tá bom? Então, para a aula de hoje, assiste a aula, né? E faça aí. Procure ler em várias fontes diferentes o que já foi registrado sobre o assunto que você escolheu. Arquive as informações principais, tá? Aquelas que você julgar mais importante, registrando essas informações no seu caderno de produção de texto. Não esqueça de anotar a fonte, né, as referências de onde você tirou. E na próxima aula, nós continuamos, tá bom? Então, para nossa aula de produção de texto, hoje é isso. Lá no seu livro, na página 88, tá lá, dando uma informação sobre artigo de divulgação científica. E lá embaixo está perguntando aqui, o que você quer saber? Escreva sua pergunta aqui. Você vai escrever lá a sua pergunta na página 88. E na página 89, tá lá, leia e pesquise muito. Então, lá tá aqui o que eu coloquei aqui para você, tá? Procure ler em várias fontes diferentes, tá? Por quê? Porque é mais fácil a gente escrever sobre o que conhecemos ou sobre um assunto que já lemos, tá bom? Por isso que você vai pesquisar, porque depois, quando você for escrever, você já vai ter as informações para você escrever o seu artigo de divulgação científica, tá bom? Um beijo para você, fique com Deus, Deus te abençoe e até a nossa próxima aula de português.